Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de terça-feira, dia 14 de junho, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum win. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Time, antes de iniciarmos aqui as análises, venho sempre alertando a todos vocês que o nosso grupo VIP se encontra em uma grande promoção. De R$ 49,00 o plano mensal por apenas R$ 29,00 por mês. Isso mesmo, menos de R$ 1,00 por dia para você ter aí na palma da sua mão todas as nossas entradas de futebol, NBA, Fórmula 1 e ainda o robozinho de gols. O robozinho de gols sensacional, tá legal? Vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, quem ainda não aproveitou, corre lá e chega junto. Bora lá, time, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra você, estamos juntos sempre. Campeonato Brasileiro Série A. Vamos aqui de Juventude versus Santos, jogo às 21h30 na casa do Juventude. Olhando aqui a tabela de classificação, o Santos meio de tabela, 10ª posição com 14 pontos e o Juventude vice-lanterna, 19ª colocação com apenas 10 pontos. Quero dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Juventude jogando em casa, das 10 últimas partidas, soma aqui 3 derrotas, 3 vitórias e são 4 empates. Percebam que o Juventude em casa oscila entre vitórias, derrotas e empates. Falando aqui de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 7 dos últimos 10 jogos. Agora o Santos, como visitante, das 10 últimas partidas, uma vitória, é um time que ganha pouco fora de casa, empatou 5 e perdeu 4. A tendência do Santos como visitante é de empates ou derrotas. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, bate em 5 dos últimos 10 jogos. Ou seja, o Santos fora de casa não é um time que vem fazendo placares com muitos gols, tá legal? Puxando aqui um pouquinho o histórico, os 5 últimos jogos na casa do Juventude, temos aqui 1, 2, 3 vitórias para o Juventude e são 2 vitórias para o Santos. Ou seja, no histórico o confronto é equilibrado. E olhando o histórico aqui também, se a gente pensa em mercado de gols, todas as partidas pelo menos mais de 1,5 gols. Tudo bem, a partida mais recente foi em 2021, as demais aqui já faz um tempinho, né? 2007, 2006, 2005, 2004, mas não deixa de ser o histórico. E Alemanha versus Itália, jogo às 15h45 na Alemanha. Olhando aqui o grupo, a Itália na primeira colocação com 5 pontos e a Alemanha terceira colocação com 3 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto da Alemanha jogando em casa dos 10 últimos jogos. São aqui 3 empates, 1 derrota, perde pouco em casa e venceu 6. A tendência maior é de vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 10 dos últimos 10 jogos. Jogos da Alemanha sempre movimentados com gols. Agora a Itália fora de casa como visitante, das 10 últimas partidas, percebam algo interessante, não tem derrotas fora de casa, tá legal? São 4 empates e 6 vitórias, uma tendência aqui de vitórias e empates. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 6 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui o histórico dos 5 últimos jogos na Alemanha, a Alemanha venceu 1, 2, tivemos 2 vitórias para a Itália e 1 empate. Ou seja, o histórico na Alemanha é bem equilibrado. E o que me chama a atenção é mercado de gols, tá? Os 5 últimos jogos, percebam que de Inglaterra versus Hungria, jogo às 15h45 na Inglaterra. Olhando aqui o grupo, a Hungria na segunda posição com 4 pontos e a Inglaterra lanterninha até o momento com apenas 2 pontos e nenhuma vitória, hein? Será que a Inglaterra ganha agora jogando em casa? Acho que sim. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto da Inglaterra jogando em casa das 10 últimas partidas. Tem aqui
3 empates e 7 vitórias. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo aqui em 7 dos últimos 10 jogos. Agora a Hungria, como visitante das 10 últimas partidas, 2 derrotas, perde pouco fora, empatou 3 e venceu 5. Tem uma boa tendência de vitórias também jogando fora de casa. E falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 6 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui um pouquinho o histórico dos 5 últimos jogos na Inglaterra, temos um empate e 1, 2, 3, 4 vitórias para a Inglaterra. Ou seja, no histórico a Inglaterra leva aqui vantagem com folga, né? E falando de mercado de gols dos 5 últimos jogos, o Holanda versus País de Gales, jogo às 15h45 na Holanda. Olhando aqui o grupo, a Holanda na primeira colocação com 7 pontos e País de Gales, última colocação, lanterninha aqui do grupo com apenas 1 pontinho. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto da Holanda jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota. É uma seleção que perde pouco em casa, empatou 2 e venceu 7. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 10 dos últimos 10 jogos. Ou seja, a seleção da Holanda aí fazendo muitos gols, né? Agora o País de Gales jogando como visitante das 10 últimas partidas tem aqui 2 empates, 4 vitórias e são 4 derrotas. Fora de casa oscila entre derrotas e vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 6 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui um pouquinho o histórico com jogos na Holanda, a Holanda venceu 1, 2, 3, 4, 5, venceu todos os jogos. O predomínio aqui é total da Holanda, muita vantagem. E também falando de mercado, fica na segunda posição com 4 pontos e a Polônia na terceira posição também com 4 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto da Polônia jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, perdeu 2, perde pouco em casa, empatou 3 e venceu 5. Uma tendência de vitórias mais forte. Falando de mercado de gols, dos últimos 10 jogos, tendência a mais de 1,5 gols, batendo em 10 das últimas 10 partidas. Baita tendência de gols. Agora a Bélgica jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos, apenas uma derrota, perde pouco fora, empatou 4 e venceu 5. A tendência da Bélgica como visitante é de vitórias e empates. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 9 dos últimos 10 jogos. As duas seleções muito quente aí em mercado de gols, mais de 1,5 gols, hein? Puxando aqui o histórico dos 5 últimos jogos na Polônia, temos aqui 2, 3 vitórias para a Polônia e são 2 empates. Ou seja, jogando em casa, a Polônia tem vantagem. Sim, eu sei, o histórico faz bastante tempo, mas não deixa. Vamos aqui de Turquia versus Lituânia, jogo às 15h45 na Turquia. Olhando aqui o grupo, a Turquia liderando com tranquilidade, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. E a Lituânia lanterninha, 3 jogos, 3 derrotas, né? É o oposto aqui no grupo, tá legal, galera, esse confronto? Vamos dar uma olhadinha na Turquia jogando em casa, dos 10 últimos jogos. Temos aqui 3 derrotas, 4 vitórias e 3 empates. Uma tendência aqui que oscila, né, na verdade, entre vitórias, derrotas e empates. Mas jogando com a Lituânia, acredito que não teremos muitas dificuldades. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 9 dos últimos 10 jogos. Agora a Lituânia jogando fora como visitante, claro, dos 10 últimos jogos, apenas uma vitória. Ganhou de San Marino, né, que é um time, entre aspas, quase que amador, e perdeu 9. Uma tendência de derrotas gigantesca. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 6 dos últimos 10 jogos. Histórico